pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Nem Te Conto Podcast. O tema de hoje é: você já se sentiu atrasada para a vida? Nossa, será? No último episódio eu falei uma coisa que eu acho que a gente não colocou isso no ar. Que eu e a Camila temos uma certa idade de diferença, assim, uma certa diferença de idade. Eu não quis te expor. Foi. E aí, qual é o ponto? Isso é um ponto pra mim, porque você tá vivendo coisas que eu poderia ter vivido nos meus 20 e poucos anos. Caraca! Louco isso. É, eu tava pensando nisso hoje. Eu tava pensando que eu, na sua idade, não estava vivendo nem metade do que você vive hoje. Sim. Justamente porque eu tava vivendo, tinha outras escolhas. E isso poderia me fazer com que eu me sentisse atrasada. Sim. Enfim, vamos bater um papo sobre isso, porque Esse tema é legal. eu também acho muito. Hoje em dia você abre o Instagram... Eu ia falar isso agora. Eu acho que com toda a tecnologia, com acesso à internet, com o Instagram, a gente se compara muito, principalmente nós mulheres, né? A gente se compara muito com a vida das outras pessoas, porque quando você olha só aquela telinha ali, você só vê o lado romantizado da vida, né? Vê só os resultados. Exatamente. Só os 15 segundos de stories, você não os vê. 30 Ninguém segundos. posta um perrenguezinho. Inclusive, a gente teve bastante pra chegar até aqui. Exato. Essa semana foi, ó, top. Essa semana, meu Deus. Mas a gente não postou. Não. A gente postou com esses posts, inclusive, a parte Sim, bonita. Isso é verdade. Vídeos quando a gente tava bem. Porque eu acho que a vida já é tão louca às vezes que ninguém quer ver coisa ruim, ninguém quer ver o perrengue dos outros. E é tão melhor todo mundo saber que a minha vida tá boa, que tá tudo incrível, que eu conquisto várias coisas, do que... É muito melhor as pessoas saberem isso sobre mim do que eu tô passando por alguma dificuldade. Exato. E aí tem a questão do querer se provar também, que é o que a gente falou no primeiro episódio, né? A gente quer provar o nosso valor pelas coisas que a gente faz, que a gente conquista, que a gente tem, que a gente alcança. Só que isso não é o nosso valor, não é somente o nosso valor. Isso é resultado de coisas que a gente tentou. E aí tem um ponto que é muito louco, porque assim, quando você é jovem, adolescente ali, você pensa que quando você ficar mais velho, você vai conseguir ter todas as respostas do mundo, você vai estar de tal jeito. Eu já imaginava a minha vida, eu vou casar antes dos 30, não casei antes dos 30. Até 30 anos eu já vou ter 2 filhos, então não tive 2 filhos antes dos 30, até 30 anos. E aí a gente tem essa ideia, essa romantização de que com tal idade vai estar resolvido, e que com tal idade vai estar do jeito que eu quero. E aí o que acontece? Ao invés de a gente viver a nossa vida agora, a gente fica tentando esperando chegar à idade, né, tal pra resolver. Sim. Eu mesma, por exemplo, aconteceram muitas coisas na minha vida que me levaram pra um outro lado, né? Então eu tinha colocado essa expectativa ali de tudo aquilo que eu ia ter conquistado até certa idade. Então, por exemplo, uma das minhas principais expectativas aqui é tipo, cara, eu com tal idade eu vou estar formada. E tipo, não foi assim. Na realidade, tudo aconteceu, um turbilhão de coisas que mudou todo esse caminho, que não me levou pra aquele destino ali, mas que possivelmente me levou pra um lugar melhor, porque hoje eu não me vejo mais fazendo aquilo que eu fiz há um tempo atrás. Então me trouxe pra onde eu estou hoje, me transformou nessa pessoa que eu sou, mas se eu tivesse colocado essa comparação aqui, possivelmente eu não teria vindo pra esse lugar, porque eu teria insistido naquilo ali. Porque quando eu tomei essa decisão, quando eu falei assim, não, de fato, eu vou trancar essa faculdade, não é isso que eu quero pra minha vida, tipo, todo mundo falou pra mim assim, você é louca? E se eu tivesse olhado, tipo, eu ouvi muito, olha a vida do fulano, olha a vida do ciclano, e se eu tivesse olhado a vida do ciclano e não a minha, eu teria me dado muito mal. Com certeza. E você seria frustrada. Exato. Aí entra um ponto. Como que você faz pra não se comparar e não se frustrar nesse mundo que a gente vive hoje? Que todo mundo se compara e que os resultados excelentes de todo mundo tá sendo jogado na nossa cara. Eu acho, eu vou dar minha opinião, depois você fala a sua, que é muito você ter muito claro o que você quer pra sua vida. Você montar o seu plano, o seu sonho, o seu próximo passo. Às vezes, o seu próximo passo não é ganhar 30 milhões na conta, mas é ter 100 mil na conta. É ter 20 mil. Então, assim, qual que é o próximo passo que você pode dar? Isso foi uma coisa que eu aprendi muito aqui, né? Depois que a gente mudou pra cá, a gente trabalhou na mesma empresa e tal. Então, a gente vive muito o que é pregado ali dentro da empresa e tudo mais. E uma coisa que eu aprendi foi, cara, às vezes resolver todos os problemas vai ser muito difícil. Mas qual que é o próximo passo que eu posso dar? Sim. E quando você tá focado em sempre dar o próximo passo pra aquilo que você quer,
meio que você entende o que você tá no caminho, entendeu? Eu gosto muito da ideia de usar a vida das pessoas com que eu me inspiro como uma inspiração e não como uma cópia. Então, quando eu olho pra vida de alguém que eu admiro muito, eu não tento fazer daquela vida um espelho da minha. Então, eu olho e falo, o que é que eu posso tirar de bom aqui? E o que eu posso tirar de ruim? Porque todo mundo tem qualidades e defeitos. Sim. Então, por exemplo, às vezes tem uma coisa que essa pessoa faz, que ela faz muito bem, mas nisso daqui ela já não faz tanto. Então, eu vou olhando o que é que eu posso pegar de melhor de cada uma dessas pessoas e o que é que eu posso colocar na minha vida. Até porque, quando eu olho pra esse lado romantizado da vida, das conquistas, se eu olhar só pra isso, eu vou me frustrar. Porque eu tô colocando a minha vida, que eu sei os meus perrengues, eu sei os meus problemas, baseando na vida de uma pessoa que eu só tô vendo luxo, entendeu? Então, eu vou me frustrar se eu olhar dessa forma. Então, eu tento olhar com um olhar mais realista. Sim. De tipo assim, o que eu posso aprender com essa pessoa? Onde isso vai me levar? Onde não vai me levar? Mas em momento nenhum me comparando. É sempre entendendo que eu sou uma pessoa que tem meus limites, eu tenho as minhas qualidades, os meus defeitos, e eu sou uma pessoa diferente de você. Então eu sempre tento olhar pra esse lado, e eu acho que é isso que vai me fazer entender isso sem toda essa comparação. Sim, aí é uma inspiração e não comparação. Exato. Esse é um ponto legal, uma diferença de comparar, de ter como comparação, como régua, e outra de ter inspiração. A jornada daquela pessoa que você às vezes se inspira, ela foi diferente da sua, e os resultados vão ser diferentes. Às vezes ela tá nisso há mais tempo, ou ela tentou há mais tempo, ou naquele momento, aquele específico faz mais sentido pra ela do que talvez faria pra você. Então, é entender o seu momento, o seu período, e não se deixar levar por outro. E eu acho também que é respeitar o seu momento, que a gente falou isso em um vídeo anterior, que a vida, ela não é uma linha reta, né? Então, Eu ia pra falar isso. cada pessoa, vai ter um pico em algum momento específico. Então, por exemplo, possivelmente nosso objetivo em algum momento da nossa vida era um casamento. Sim. Por exemplo, pra mim aconteceu em um momento diferente do que aconteceu pra Nayara. E tá tudo bem. Alcançamos o que a gente buscava em momentos Sim. diferentes e é assim a vida. Então, por exemplo, por isso não é saudável você se comparar com outras pessoas. Que possivelmente você conquistou muitas outras coisas muito antes de mim. Aham. Ok, também. É a vida dela, com as escolhas dela e com os momentos que ela tá vivendo. E olha que loucura, eu tive chance de me casar nos meus 20 e poucos anos. Eu já fui noivo 2 vezes antes de Olha casar. E aí eu fico pensando, se eu tivesse casado naquela época, eu não teria um casamento bom. Porque não era uma melhor escolha. Isso é incrível. Então, assim, o que muitas vezes pareceu pra mim um atraso na vida, na verdade, eu fui poupada ali e foram decisões que eu tomei. Eu tenho consciência hoje de que eu demorei ou de que o resultado veio depois, porque antes eu escolhi não querer, porque eu sabia que não seria uma boa escolha ali, né, naquele momento. Então, eu abri mão muitas vezes de coisas que talvez pra mim naquele momento era um sonho, mas eu abri mão porque no futuro aquilo eu sabia que não faria sentido. E aí, quando eu conheci o Cris e a gente começou a namorar e foi tudo muito rápido, a gente falou de casar, tipo, na minha cabeça não tinha outro caminho, assim. Aí você entendeu por que demorou. Deu errado. Tipo assim, deu errado lá porque tinha que dar certo aqui. Aham. E se você tivesse só se comparado com outras pessoas, às vezes você teria passado uma vida toda frustrada, sem necessidade, sendo que o que você de fato queria estava ali no final. A verdade é que, assim, ó, eu acredito muito nas consequências das nossas escolhas. Então, tipo, demorou porque eu escolhi não casar naquela época. Exato. Agora eu escolhi casar. Porque naquele momento a sua prioridade era outra. Exato. Exato. E aí eu queria outras coisas, embora eu quisesse muito casar, mas não era o que eu era mais sua queria na prioridade, vida. né? E aí, então, não fazia sentido. E aí, se eu tivesse casado desse jeito, não teria dado certo, porque não era a minha prioridade. Hoje, meu casamento é a minha prioridade. Tanto que, como a gente falou no episódio anterior, nos outros, não sei qual, mas de não trabalhar, eu parei de trabalhar pra ficar em casa. E o meu combinado com meu marido ele cuida do dinheiro, eu cuido do nosso relacionamento pra que a nossa vida seja tranquila, leve e feliz. E ele garante aquilo que a gente precisa na parte financeira e também da parte dele ali, do dia a dia do relacionamento. Uma coisa que eu acho muito legal sobre isso é que eu gosto muito de postar as coisas no meu Instagram. Eu adoro mostrar aquilo ali. Recebemos já. Eu faço normalmente 6 Eu abro meu Instagram por dia. Eu abro meu Instagram, tem a Camila, aí eu vou descendo, tem a Camila de novo, eu desço meu filme.
E Eu sigo só a você Camila. não tá curtindo por quê? Eu curto tudo, Tô minha brincando. filha. Eu fico pensando, será que eu sigo só a Camila? Mas é porque eu gosto de ver o Instagram como com um olhar diferente da maioria das pessoas. Eu uso aquilo ali como o meu diário da minha vida. Eu gosto de mostrar a minha visão das coisas. Eu gosto de mostrar como o meu mundo é, como a minha vida funciona, como a minha cabeça funciona. Então eu não entendo aquilo ali, eu não uso aquilo ali pra ostentar o que eu vivo. Eu uso aquilo ali pra mostrar a minha vida mesmo, porque na maioria das vezes inspira outras pessoas de forma positiva e não pra esse lado da comparação. Às vezes acontece alguns perrengues, eu coloco lá também pra justamente para as pessoas entenderem que tipo assim, gente, tem perrengue em todo lugar, entendeu? Saiba entender isso, porque se você não entender, você vai ficar louca. Gente, de verdade, quando eu vejo um Instagram de uma pessoa que você vai lá, olha aquilo tudo bonitinho, tudo montadinho, eu falo, ai, mentirosa, ela nem tem a vida assim. Olha. Se você tem um Instagram perfeito, a Camila já te julgou, tá? Eu julguei. Saiba que eu te julguei. Gente, é isso. É uma vida. É a vida de uma pessoa. Acontecem coisas. Para de querer mostrar também que tudo é perfeito. Você nem precisa disso. Nem precisa ser tudo perfeito. É uma vida. É um dia a dia. É isso. É isso. É isso. E tem que ser isso, entendeu? É isso, tem que ser isso. Eu ficando brava no meio do vídeo. Mas o que é mais importante? Nós mulheres, nós nos comparamos muito. E a gente tá numa cultura agora cada vez mais apertado no sentido de estética corporal. Então a gente tá na era do Monjaro, na era do Ozempic, etc e tal, na era do... Cara, é muito difícil você comparar a questão do corpo. Sim. Porque, cara, tipo, o resultado ele não vem, você treinou 3 dias e... Entendeu? E tem uma galera que fica assim, velho, não é possível que essa menina... Não, deixa eu ver o que ela come, deixa eu ver o que ela faz. Aí a gente vai ver ali a rotina da pessoa e você fala, velho, mas eu também faço isso. Tipo, eu também tenho uma rotina ok. E o resultado não vem, é diferente. Então, cara, às vezes ela tá mostrando ali só um certo ângulo. Mostrando um certo pedaço jeito. da vida dela só, né? Você não acompanhou todo o processo. Aí você vai ver a pessoa treinar há 6 anos sem parar. Tem A maioria das vezes é assim. Aí é. eu não entendo porque que eu comecei mês passado e não tem a perna dela. Outro lugar também de comparação, que a gente ainda não passa por isso, eu acho que é a maternidade. Eu também acho. Porque eu imagino, tá? Não sou mãe ainda, mas eu imagino que a maternidade, ela tem muitos desafios e cada criança é de um jeito. Então, tipo assim, às vezes uma mãe tem 3 filhos e são 3 maternidades diferentes. Aí você abre o Instagram e você vê aquela mãe que tem o filho perfeito, que tem um corpo incrível, que acorda já com cabelo. Gente, eu tava vendo esses dias, a Silvia Braz postou assim, gente, acabei de levantar aqui em Paris. Eu falei, não é possível que ela acabou de levantar, tipo. Ela já tava... Nossa! Gente, juro, eu mostrei pro meu marido, eu falei, amor, não é possível. Não tem lógica que ela acabou de levantar. E ela tem 3 filhas, como assim? Então, assim, a gente acaba ali olhando e se comparando. E como que a gente sai desse buraco? Porque isso é um buraco, vai te deixando cada vez mais profundo, né? É focando no seu próximo passo, eu Exato. acho. Como que você acha que a gente sai desse buraco? Eu acho que é isso que a gente falou aqui de tipo, use as pessoas como inspiração e não como comparação. E foca no seu processo. Entenda que a sua vida, ela tem um ritmo diferente, é diferente, é a sua vida, é a vida que você tá decidindo, a vida que você tá sonhando, e ela não precisa acontecer da mesma forma que aconteceu com as outras pessoas. Entenda que você tem mais habilidades em alguma área que você não tem em outras, e que tá tudo bem. Você não precisa ser boa em tudo, não precisa dar conta de tudo, e não precisa ser a pessoa mais incrível do mundo. É a sua vida, e ela precisa ser vivida de forma leve e sem comparações. Boa. Vamos pra uma tarefinha gostosa pra semana? Vamos, manda aí. Tarefinha gostosa da semana. Toda vez que bater ali aquele rolê do tô atrasada, você vai parar e se perguntar, atrasada em relação a quê? Qual a vida que eu quero versus a vida que eu estou vendo? E aí você vai começar a refletir, a pensar, tá bom, eu tô atrasada, eu ainda não casei e eu quero casar. Tá bom, mas quais são os passos que você precisa dar pra ter um casamento bom? Porque não é só casar. É ter um casamento bom, é fazer boas escolhas. Então você precisa estar... Isso eu sei falar com propriedade, tá? A gente pode gravar um episódio só sobre ser solteira. Porque eu fiquei 6 anos solteira antes de me casar. E aí eu sei exatamente o que é esse processo de tem que esperar e a pessoa aparecer. É cansativo quando você tá esperando, porque
volta pra esse lugar da comparação que parece que você... Aí todo mundo à sua volta já conquistou aquilo. Aí Não, você fica, tipo, eu "Mas lembro, só eu lembro que não?" a gente tinha os reuniões de família. Na família da minha mãe, todo mundo é muito unido, né? Tinha 2 pessoas solteiras. Eu, uma prima minha que tinha 15 anos e as crianças. O resto, todo mundo era casado e já era uma mãe. prima de 15 anos já tinha um namoro. Já de namorico. Então, assim, quando você se sentir atrasada, pare e pense. Atrasada em relação a quê? E aí, às vezes, você pode descobrir que você tá se comparando com uma vida que você nem quer ter. Exato. É só porque é bonito de postar. Exatamente. Eu acho que é isso. É. Esse tema é muito importante. Eu acho que nesse momento de hoje, com tudo isso de internet, eu acho que é bem legal a gente trazer sobre isso. A gente saber separar. Exato. Quanto mais focado você estiver no seu processo e no seu próximo passo, mais fácil vai ser você não se Exato. comparar. Óbvio que vai ter momentos ali, né? Que a gente vai Mas não use isso como algo que te deixe mal. Tipo, te trave, né? exato. Use isso, tipo, se você vê alguma coisa, use aquilo como inspiração. Veja o que você pode aprender, o que aquela pessoa fez, que você não tá fazendo. Se inspire nela e dê seu passo no seu momento, na sua velocidade, sem querer atropelar o tempo também. Inclusive, eu tô esperando o tutorial da Silvia Brás pra saber como é que a gente acorda do jeito que ela acorda todo Eu dia. também, eu comprarei o curso Silvia Brás se você lançar. Tô pensando que, será que é a cor do cabelo? Tá meu cabelo na cor Não é do não, amiga. Não é. Não. Porque o meu é mais no tom dela também. É isso, se inscreva no nosso canal. Isso, Ativa curte, o sininho de notificação também. compartilha, comenta. E como eu falei, manda pra uma amiga. Manda pra inimiga também. Até porque a inimiga é sua, não nossa. Você não sabe? Mas se for, não tem problema. O que importa é o engajamento É desse isso momento da aí, nossa isso vida. aí. É isso. Um Beijo, até o próximo mais. episódio.